Olá, gente. Hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre um assunto que aborda muito a questão não apenas jurídica, mas também a questão ética, moral. E assim que eu vi essa questão, me lembrou muito um brocado latino, né, romano, que diz o seguinte, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ou esse brocado, esse ditado, era um pouco machista, porque falava da mulher de César. Mas ele se aplica, na verdade, a todos nós, né? Ou seja, não basta que você seja, você também deve parecer perante a sociedade, e especialmente para quem ocupa cargos públicos. E essa semana aconteceu um escândalo, né, dentro de dois ministérios do governo Lula: o Ministério da Justiça, do Dr. Flávio Dino, e do Ministério dos Direitos Humanos, do Dr. Silvio de Almeida. E realmente pegou muito mal o que aconteceu, e é o que eu vou discutir à luz do direito, à luz da moral, da filosofia, sobre essa questão. O que aconteceu foi que uma mulher, né, de nome Luciane Barbosa, casada com um conhecido, né, traficante de drogas do estado do Amazonas, né, conhecido lá como Tio Patinhas, que está cumprindo pena, né? Ela também acabou também sendo condenada e está recorrendo em liberdade. E essa senhora, ela comanda uma ONG que existem muitas acusações de que essa ONG seria financiada, mantida pelo próprio Comando Vermelho lá do Amazonas. E apesar de toda essa então controvérsia, toda essa questão bem complexa, ela acabou sendo recebida duas vezes dentro do Ministério da Justiça. No primeiro momento, chegou-se a falar que o próprio ministro teria recebido, depois não. Verificou-se que foram outros auxiliares do ministro da pasta que receberam a senhora Luciane Barbosa, né, chamada até de da esposa do Tio Patinhas, já como eu falei, sendo conhecida até como primeira dama do tráfico, enfim, algumas questões muito complicadas. E como se não bastassem essas duas visitas que ela fez ao ministro da Justiça, ainda numa dessas viagens ela foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do ministro Silvio Almeida, a qual, de antemão, né, tanto o Dr. Flávio Dino como o Dr. Silvio Almeida são profissionais do direito da mais alta categoria, e aí a crítica não é nunca pessoal, então é importante sempre dizer isso, a crítica nunca é pessoal, a crítica e a análise sempre é o acontecimento, seja de alguém da esquerda, da direita, do centro, enfim, a ideia sempre é fazer uma análise técnica, né, e não partidária, não ideológica. Enfim, então, uma dessas passagens foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, custeada para essa senhora, que é a esposa de um traficante do Amazonas. Ou seja, em resumo, está tudo errado. Obviamente, está tudo errado. Erraram todos. Né? Primeiro erraram os assessores do ministro da Justiça, que receberam essa senhora por duas vezes. É óbvio que a presunção de inocência tem que ser respeitada, então até que transite julgado, ela não é condenada, mas daí ao ministro da Justiça recebê-la, ou seus assessores próximos recebê-la, já é um pouquinho complicado, é um pouquinho demais. E além disso, uma das viagens custeadas com dinheiro público, ou seja, nós custeamos a passagem dessa senhora para Brasília para discutir questões envolvendo prisões, envolvendo não prisões, envolvendo tortura nas prisões. Né? Foi mais específico. É, no mínimo, complicado e difícil de sustentar. E para mim, como eu falei, está tudo errado, né? Errou primeiro o Ministério da Justiça, depois o Ministério dos Direitos Humanos, que não foram verificar quem era essa senhora. Mas uma coisa que eu acho importante do agente político, do agente público de uma forma geral, isso serve também para nós, isso serve para a nossa vida. É claro que nós erramos e vamos continuar errando até que conseguimos evoluir efetivamente cada vez mais. Mas o que falta às vezes, eu acho, é um pouco de humildade, de reconhecer o erro, de virar e falar o seguinte: olha, realmente aconteceu isso, não vamos negar, aconteceu, foi um erro, não vou fazer, eu digamos que fosse ministro, né? Não vai ter nenhuma caça às bruxas, mas nós vamos apurar
Por que que ninguém verificou quem era essa senhora para que isso não volte a ocorrer? E se voltar a ocorrer, as pessoas responsáveis serão devidamente punidas. Então falta essa satisfação pública. Não se pode esquecer nunca que quando se está como um agente público, um agente político, nesse caso, você deve satisfação à sociedade. Se você estivesse numa empresa e quisesse recebê-la, gente, problema nenhum. Você faz o que você quiser dentro da sua empresa. E recebê-la não há nenhuma ilegalidade. Obviamente, nem inconstitucionalidade. Nada de errado nisso. Podemos até discutir à luz da moralidade. Aí, talvez, seja complicado. Agora, em termos legais, né, em termos jurídicos, se você é de uma empresa privada, não há nada de errado nisso. Agora, se você é um servidor público, ocupa um cargo de ministro de Estado, especialmente no caso de ministro da Justiça, e dentro do seu ministério, uma pessoa que tem essa relação, no mínimo, bem duvidosa, é óbvio que não se deve receber essa pessoa. Não é de bom tom. E aí, claro, a cereja do bolo foi descobrir que em uma dessas visitas foi com dinheiro público custeado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Né? Ou seja, tudo errado. Na verdade, tudo errado. E como eu falei, talvez tenha faltado apenas humildade. Humildade de convocar uma coletiva, explicar o que houve para a sociedade, o erro que com certeza aconteceu de não verificarem quem era a pessoa e falar que não ia mais isso ocorrer. Então, no meu entendimento, foi um erro grave, gravíssimo, e que acaba fazendo o quê? Gerando dúvidas, gerando especulações. Pessoas, às vezes, de má fé, podem querer fazer acusações levianas, sem nenhuma prova. Percebe? Então, faltou um pouco desse trato, né? Saber tratar essa questão de uma melhor forma, de um problema que foi causado, poder com isso mostrar transparência do governo, mostrar como o governo se preocupa e quer mostrar à sociedade que é um governo onde não há corrupção, onde há sim combate à corrupção. Como não fez nada disso, ficou tudo e continua tudo muito nebuloso, tudo muito estranho, tudo parece escondido. E aos olhos de quem está fora do governo, obviamente, fica estranho. A dúvida paira. E a dúvida não pode pairar acima de agentes públicos tão importantes como os ministros de Estado. Então, acho que eles deveriam convocar sim uma coletiva e explicar à sociedade, de uma vez por todas, o que aconteceu nesse caso, mencionar que foi um caso grave, um erro que não pode se repetir e que não vai se repetir. Mas há sim uma obrigação de ministros de Estado de darem satisfação para a sociedade num caso tão esquisito, tão controverso como esse, onde foi recebida por 2 vezes uma esposa de um dos maiores traficantes do Brasil, dentro, né, do prédio do Ministério da Justiça, e numa delas com passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Tudo estranho, tudo muito nebuloso, infelizmente, e vamos torcer para que isso possa ser esclarecido muito em breve.